Nesse vídeo eu vou trazer a atualização da minha carteira de investimentos, falar um pouco das minhas estratégias, como está sendo percentual para cada ativo e cada setor. Então, se você está curioso para saber como é que eu tenho investido e como eu vou investir nos próximos meses, se liga nesse vídeo e vamos embora. Fala amigos investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou o apresentador desse canal, sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Para começar essa minha carteira de investimentos, eu estou com 53 mil, quase 55 mil. A meta desse ano é chegar a 70 mil pelo menos, bem difícil, já que a gente está quase na metade do ano, mas eu realmente acho que é possível, é uma meta bem longe assim, sabe? Não é algo muito palpável para mim no caso, mas é uma meta que eu sonhei grande, eu tô realmente focado em conseguir ela, tô com uma consistência, investindo todo mês. Esse mês os dividendos eu vou adiantar para vocês já, não foi a grande coisa, comprada no mês passado, obviamente, mas a gente ganhou quase R$ 300 nesse mês. O que mais salvou foi Itaúsa e também os fundos imobiliários. E vamos embora, vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu tenho dividido minha carteira dessa forma aqui. 70% isso na minha carteira brasileira, tá bom, gente? 70% que eu tenho hoje, meu foco é em ações, e 30% em FIIs. Vocês podem perguntar, poxa, Breno, você tem 0% de sua renda fixa, tá pagando muito, por que você não tá se expondo nesse ativo que a alta da Selic favorece tanto, sabe? Até fazer certo marcação a mercado, mas o motivo disso é porque as ações eu vejo mais potencial em valorização, sabe? Eu confesso que eu não sou muito familiarizado com renda fixa, então a gente tem que investir em lugares que a gente está familiarizado, que a gente sabe o que está fazendo. Não só pegar vídeo de YouTube e você só repetir o que ele faz. Eu acho isso, pelo menos eu acho isso errado, sabe? Então são essas três coisas na minha investimento brasileiro, só que eu tenho investido só em dois. A renda fixa eu quero aprender mais sobre ela, deixando claro que eu não conto a caixinha da Nubank, tá? Eu não conto nesse cálculo. A caixinha da Nubank é um dinheiro fora de investimentos, é mais de reserva, de oportunidade. Mas eu aumentei também recentemente, eu falei no vídeo aqui, se você está curioso, clica aqui no card que vai aparecer, que eu aumentei o meu risco para 15% de minhas ações. Antigamente eu tinha 10. Eu achava muito pouco para minha idade, eu tenho 26 anos. Então eu acho que a gente tem que estar mais propício ao risco, porque tá, nesses lugares está a maior valorização. Então eu, pô, pensando muito, refletindo bastante, conversando comigo mesmo, eu abri um pouco a minha exposição ao risco, que são três ações que eu tenho em risco. É a Petrobras, a Vale e a Soja 3. São empresas, novamente, o risco que eu digo aqui é por ser commodities, tá? Não é risco, são empresas que são as famosas pimentinhas das carteiras. Não, são empresas que têm uma consolidação de resultados, têm uma ideia muito boa, uma vantagem comparativa excelente, mas elas são mais a renda deles, o lucro deles é especificamente correlacionada com dólar, correlacionada com a exportação brasileira, com a importação de fora. Por exemplo, essa guerra tarifada dos Estados Unidos e China impacta a Vale, impacta a Petrobras, impacta a soja. Então são nesses três ativos que eu considero risco. Partindo no que eu acho mais seguro, pelo menos, a parte financeira, eu tenho o Bradesco, eu tenho o Banco do Brasil e eu considero também, tá aqui como hold, mas eu considero também Itaúsa. Então eu tenho cerca de 20, quase 40% da minha carteira estaria em, em setor financeiro. Já adianto que não tá. Eu não tenho 20% da minha carteira em Banco do Brasil. Eu tenho até um pouco mais do Bradesco, tá bom? Mas isso que eu digo é a meta. O que eu extrapolei, que seria satisfatório para mim, tá bom? Depois energia. A energia eu tenho a CEMIG e também a Energia. 12% em energia e 12% em CEMIG, trazendo 24% total dos meus aportes em ações. Depois saneamento, só tá com o Sanepar, 12% nela. A seguradora, que pode ser considerado também financeiro, com certeza, só que eu boto a parte dela, porque o óleo financeiro eu considero como bancos, tá bom? Também atrelado ao Banco do Brasil, etc. Partindo dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários eu tenho bastante fundos imobiliários. Vocês podem ver que tem alguns que eu não quero mais faz parte da minha carteira, que são os FIAGROS. Eu comecei a carteira, vocês podem até pegar alguns vídeos que eu falo muito bem de FIAGRO, que eu acho muito interessante realmente um fundo imobiliário na parte de agronegócio brasileiro, que faz muita influência no PIB. Só que, cara, todos os FIAGROS estão dando problema.
Inclusive, o Snag é o único que não deu problema e você vê, pô, será que não deu problema ou não deu problema ainda, sabe? Então eu prefiro ficar fora e já adianto que minha rentabilidade de Snag é excelente, tá bom? Não tem nada a reclamar. Eu realmente acho o Fiagro mais seguro que tem. Mas é aquele risco que eu falei que eu prefiro deixar em ações do que FIIs. Porque você tem muito mais questão de valorização em ações do que em fundos imobiliários. Se tiver uma valorização de cota, provavelmente o fundo imobiliário vai ser para baixo, tá? Não vai ser uma valorização muito para cima. Mas eu tenho o Risa Terrax, o Snag, Rura, um Finfra, que é o juro de 5%, o Gari, o Alzirão, o Ares R11, o HGLG, os logísticos. E aqui tá certinho que tem na minha carteira, não vou me estender para não ficar um vídeo chato, eu vou direto às partes aqui. A gente pode ver que estou com uma valorização de 2,26% em ações. Então, ó, eu tinha botado 10% em Bradesco, eu tô com 12%. Isso porque eu tô com uma desvalorização ainda, porque eu paguei 15 reais em cada cota. Então, minha exposição na carteira é muito maior. Mas o Banco do Brasil, eu tô com 12%, a Ex Energia tá com 10%, Sanepar tô com 8%, e uma valorização muito boa, sabe? A Ex Energia tá abaixo, mas eu vejo muito com oportunidade, não vejo que ela está baixa por conta da performance da empresa. O Bradesco tem potencial de levantamento novamente, valorização, mas como que eles botaram um guidance muito conservador esse ano, tá com dificuldade de valorizar, mas o preço teto deles geralmente é 15,40, que algumas casas trazem, até 15 reais. Aqui a Vale tá negativa também, só que a Vale, eu fiz até um vídeo da Vale um tempo atrás que trazia um preço teto de R$ 75, R$ 70, mas a questão de Trump e China fez desabar um pouco as cotas, mas paga seus dividendos normalmente, tudo certinho. Petrobras, que eu aumentei minha posição recentemente também. Se você está curioso para saber o que eu acho da Petrobras, clica no vídeo aqui em cima. É uma ação que paga muito. Tava com o yield ao custo de 55%, mas eu comprei mais R$ 1.000 nela recentemente, a R$ 30,40, se não me engano. Aumentou um pouco o meu preço médio, que era de R$ 13, meu preço médio, comprei na época da pandemia. Depois, a Itaúsa também, valorização muito boa, tá com desconto que o próprio CEO disse que eles não entendem porque tem esse desconto comprado do Itaú. Tô com 5% só da minha carteira, é um ativo que eu tenho que aumentar a exposição. A CEMIG também, 4% da minha carteira, tá com uma desvalorização, ela tá com um problema de tanto da fidelização quanto da privatização, quanto de talvez pague só 7% de dividendo esse ano, mas ainda é uma empresa muito boa, ela faz a distribuição de energia de Minas Gerais, que é um dos maiores estados do Brasil. BB Seguridade também com uma valorização muito alta, eu comprei no começo do ano. Eu já tinha achado que eu tinha pagado um pouco acima do que eu esperava, que eu paguei acho que R$ 35, se não me engano. Já bateu R$ 40 e tudo indica que vai crescer mais ainda. É uma empresa muito boa, muito correlacionada com essa empresa aqui, o Banco do Brasil. E por último, a Soja 3, que eu também tenho que aumentar minha porcentagem nela. Eu estou com quase 2% de posição. É uma small cap que tem uma estratégia muito específica na minha carteira, que é pegar a valorização dela com a diminuição da Selic. Conforme a Selic vai caindo, as small caps têm potencial de valorização. Então, eu tô visando isso realmente. Ela chegou a bater R$ 9, tá muito barato. Mas eu preferia aportar em outros setores, por exemplo, eu aportei recentemente em Petrobras, que seria minha parte de risco, entende? Então, não preciso ser 5% do meu risco em cada empresa, sabe? Das três, são 15%, então seria 5 em cada. Não precisa ser 5 em cada. Se eu ver uma oportunidade maior em Petrobras, por que não ter um desbalanceamento em soja, um pouco abaixo, um pouco acima de Petrobras, você desbalancear para depois colher os frutos maiores, sabe? Uma valorização maior. Partindo aqui embaixo tem os fundos imobiliários. Eu tenho cerca de 18 ativos. Já começo falando aqui que eu não vou ter 18 ativos no meu portfólio. Eu comprei muito ativo com essa alta da Selic, essa baixa de fundos imobiliários, visando a valorização de cota. O que mais eu posso garantir que isso foi concretizado foi aqui no KNRI. Eu já tenho R$ 10 a mais de valorização. E ele é um fundo imobiliário que ele paga R$ 1 por mês. Então, a cada real que eu ganho de valorização, é como se eu estivesse adiantando um dividendo, sabe? Um mês de dividendo. Então, se eu tenho R$ 10 de valorização na cima da cota do meu preço médio, são 10 meses que eu adiantei.
Em vez de ele pagar um dividendo, eu ganho a valorização da cota. Tudo bem que tem uns 20% na venda, se você aplicar o lucro, etc. Mas é uma oportunidade muito boa que eu não pude deixar passar. Mas aqui os fundos imobiliários eu prefiro trazer nessa meu controle financeiro, que eu venho aqui nos fundos imobiliários, eu tenho todos eles listados. Aqui eu trago direitinho a gestora, aqui o setor que ele faz parte, o preço e o preço que eu paguei. Esse preço é o preço que está sendo precificado, né? Como está sendo vendido nos corretores mesmo, a cotação dele, a quantidade, o saldo, os dividendos que eu já ganhei e rentabilidade. Vocês podem ver que nesses 18 fundos imobiliários, só 4 não tô no positivo, que é o LZR11, o MXRF11, o Rura11, que é um fiago que deu problema, que eu havia falado antes, e o VISC11. O resto, por mais que tenha uma desvalorização da cota, por exemplo, aqui eu estou com uma desvalorização da cota. Ele está sendo negociado a 8,69 e eu paguei 8,74. Então tem 5 centavos por cota que eu paguei. Mas com os dividendos eu estou com uma valorização positiva. A mesma coisa acontece aqui com o HGBS11. HGBS11 eu estou com R$ 6 abaixo em cada cota. 6 vezes 7, 42. Era para estar R$ 42 negativo. Mas como então pagar um dividendo todos os meses, é sim um fundo de shopping muito promissor, faz o feijão com arroz, não tem que reclamar. Ele está tão bom quanto o XPML11, talvez é o mais conhecido dos fundos imobiliários de shopping, de tijolo. Eu tô com uma valorização positiva de R$ 24 nesse ativo. Mesma coisa o HGLG11, o HGRU11, que é um fundo novo. Eu consegui a valorização muito alta da cota, eu consegui R$ 7 por cota, eu tenho 7 cotas, tenho R$ 42 de lucro de valorização, tirando os R$ 9 que pagou o dividendo. Então aqui que eu tenho meu controlezinho, e abaixo a gente tem direitinho o que eu tenho em cada setor. Hoje eu tô com 21% no setor híbrido, 24% em shoppings, 20% em logística, 5% em renda urbana. Vocês podem ver que eu aumentei muito minha consolidação em fundos de tijolo. Por que isso? Porque a alta da Selic fez muita gente vender os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos eles são muito ligados à Selic. Quanto maior a Selic, menor fica a cotação deles. Então eu aproveitei muito essa oportunidade em dezembro, em janeiro, em fevereiro e aportei muito em fundos imobiliários. Teve, se não me engano, 2 meses seguidos que eu só aportei em fundos imobiliários. Eu comprei o KNR11, comprei o HGRU11, eu comprei o XPML11. Então eu consegui fazer minha exposição nesse setor que depois é só se eu quiser balancear, com certeza, é só comprar fundo de papel. Tem fundo de papel também que eu tenho uma valorização muito alta, como vou trazer aqui para vocês, o KNSC11. O KNCS11 eu comprei 74 cotas a R$ 8. É engraçado nesse dia que eu não ia investir nesse fundo de papel específico, porque como eu falei, eu estava visando muito fundo de tijolo. Mas, cara, eu vi o KNSC11 da Quineia, a melhor gestora de fundos imobiliários, um fundo de papel que tem tanto Selic quanto o IPCA, sendo negociado a R$ 8 só, eu não pude perder a oportunidade. Eu comprei só R$ 600, eu me arrependo de não ter comprado mais, mas a gente sabe que o dinheiro não é infinito. Então a gente vê que eu tenho 7% de valorização só na cota. Tirando os dividendos que eles pagou. Aqui, vou trazer para vocês. Eu tenho R$ 27 de valorização de dividendos, mais o que eu valorizei na cota. Eu tenho R$ 70 positivo nele. Tá vendo? Então, trazendo novamente o setor, já tenho 4% FII Infra, que é o juro 11, só ele que eu tenho. Fundo de papel, eu tenho tanto atrelado a Selic, tanto IPCA, quanto a misto, são 15%. Fiagro 4%, mas futuramente vai ser zero. E fazendas é o Risa Terrax, é um fundo que eu acho muito interessante. Eu considero de fazendas porque ele não é um fiagro, ele é um fundo que compra e vende terras agrícolas, tá? Então não tem nada a ver com fiagro, não tem nada a ver com fundo de papel. Aqui a gente tem a meta que eu tenho de cada setor e a quantidade que eu tenho atual. Então a gente pode ver que a maioria eu tenho que tirar dinheiro deles, porque eu aproveitei essa crise, sabe? Então, ó, Gari 11 eu investi mais do que devia, HGBS eu investi mais do que eu devia, o HGLG eu investi mais do que eu devia, o LVBI eu investi mais do que eu devia. São todos fundos que eu aproveitei realmente a oportunidade da alta da Selic. Trazendo aqui, eu tenho todos os ativos na minha bolsa, até os que eu já vendi. Eu vendi muita coisa no negativo, como meu 3, o Cogna 3, o Casas Bahia, Magazine Luiza. Então minha carteira hoje, com 5 anos de bolsa, ainda está no negativo, mas muito pouco. Eu consegui performar muito bem nos últimos anos.
Eu perdi muito dinheiro na pandemia porque eu caí muito em conta de YouTubers falando da Magazine Luiza, das Casas de Bahia, da Cogna. Então eu só refleti o que eles faziam, sabe? Por isso que eu falo nessa tecla toda hora que é não vá atrás de YouTubers. Vá, estude um pouco sobre as empresas, vê se é um bom negócio, se tem uma margem competitiva legal, se tem uma receita saudável, sabe? Um lucro positivo, etc. Nos últimos anos, obviamente, tipo, crescendo o lucro. Então, nos últimos 10 meses eu consegui ter todas as minhas ações e fundos imobiliários que pagassem dividendos. E isso fez um impacto muito grande na minha carteira. Eu vendi todas as empresas que não pagavam dividendos, por exemplo, eu vendi IRB também, que eu tinha já no positivo, mas eu vendi. Eu vendi também. Cara, eu tinha muita empresa muito ruim. Se a gente descer aqui, eu tenho até vergonha de ver, só que isso ficou um aprendizado para mim. Eu vendi Cirela, eu vendi Ambev, eu vendi Qualicorp, Alus, Asa, que eu vendi também, Itaú. Itaú foi porque eu realizei o lucro e aportei em outros lugares. Mas a maioria aqui, cara, foi algo negativo, sabe? Então, isso aconteceu nos últimos 3 ou 4 meses, né? Nem são 10 meses, não. Eu vendi tudo em novembro aqui, ó. Minha carteira começou a realmente perder essa âncora que deixava lá para baixo. Eu consegui realmente trazer mais uma performance positiva, porque são empresas que, além de ser seguras, nos setores de perenes, etc., são empresas que têm o lucro crescendo, pagam os seus dividendos. Então, tinha muita empresa que só desvalorizava cada ano, desvalorizava mais. Não pagaram nem dividendo para amenizar o prejuízo, entendeu? Mas aqui descendo mais um pouco, voltando na minha carteira. Aqui tá a minha parte cripto. Tem uns 2 meses que eu não venho aportando nelas, eu confesso. Porque eu abri minha posição no exterior, com essas três partes aqui. Com o ETF internacional, eu tenho o VO, o SHD. Essa SHD são empresas que pagam dividendos. E ele paga dividendo em 3 meses. Então o próximo dividendo agora é só em junho. O VO, o SP500, são as 500 maiores empresas da Bolsa de Valores. O REITs eu tenho só o Realty Income, só vou ter ele por enquanto. É uma empresa que também, a partir dos anos, vem distribuindo mais dividendo, aumentando seu patrimônio. É uma empresa que tem diferentes fundos imobiliários, é uma empresa que tem vários imóveis, tá? Então, é muito diferente de fundos imobiliários. As pessoas falam que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos só para trazer uma certa clareza para as pessoas, só que são completamente diferentes e aqui são empresas, então tudo que acontece com elas, ela tem um potencial de valorização muito maior, tanto que cada ano ela paga mais dividendos, sabe? Estoques eu tenho só duas, eu tenho a Microsoft e a Amazon. Eu tenho que aportar mais na Amazon, só que o dólar deu uma subida, então deu uma segurada, mas vocês podem ver que não está balanceado. Eu tenho US$ 17 a menos do que investi em Microsoft, que são R$ 100, se eu não me engano, trazendo aqui mais ou menos. E trazendo a parte de estoques, cara, tá sim, hoje em dia minha carteira. Esse é meu portfólio, com essas 11 ações, 11 ativos. Eu tô com uma desvalorização de R$ 45, uma rentabilidade em dólar de -5, o valor que eu transferi para Nomad é de US$ 150, atual tá US$ 142, mas eu tô com 20 centavos de dividendos. É muito pouco, eu sei, mas é só o começo. Eu comecei meu portfólio na Nomad em fevereiro, então obviamente não tem como esperar algo muito grande. Na parte dos proventos que eu sei que vocês mais gostam de ver, nesse ano de 2025 eu ganhei R$ 400 em janeiro, 320 em fevereiro, quase R$ 1.000 em março. Cara, se eu batesse R$ 1.000 seria uma meta que eu já teria antecipado. Eu tenho a meta de bater pelo menos R$ 1.000 em um mês. E março seria o ano que eu botei, um mês que eu botei muita expectativa de conseguir bater, mas infelizmente foi muito pouco. Mas esse mês de abril, como eu falei, foi muito aquém comparado aos outros. Eu ganhei nem R$ 300, cerca de R$ 286. Isso muito conta por causa da Itaúsa, que pagou um pouco. E também de fundos imobiliários, ela pagou no começo do mês e no final do mês. E por causa de fundos imobiliários. E é isso, minha carteira vem performando de uma maneira muito satisfatória para mim. Eu tenho muito que melhorar ainda. Tá longe de ser uma carteira, um portfólio perfeito. Mas eu acho que trazer essa mudança que eu tive na minha carteira, de vender as âncoras que eu tinha e comprar em ativos que
trazia uma certa segurança na minha carteira. E pagamento de dividendos todos os meses, ou até, por exemplo, o Banco do Brasil, que paga 8 vezes ao ano, faz muita diferença para a gente conseguir fazer o preço médio, conseguir aportar todo mês, além do meu aporte que vem do meu trabalho, ter o aporte que vem dos dividendos que as empresas pagam. Isso faz muito importante, faz muita diferença também na minha carteira. E o vídeo foi esse, dá um like, se inscreve no canal, qualquer incentivo para mim é muito importante, estou começando agora. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu!